Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Ricardo Libânio sobre namoro cristão. O pastor Ricardo Libânio, ele é um dos pastores da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Ele também atua como pastor de jovens na sua igreja e também já tem um longo percurso na caminhada como líder de igreja, líder de mocidade, como plantador de igreja. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante para os nossos dias, relevantes também, e tentar dar um norte de como a Bíblia fala sobre o assunto, ok? Então, após a vinheta, eu e o pastor Ricardo Libânio vamos conversar sobre namoro cristão. Mas antes de irmos para o vídeo, eu gostaria de incentivar você, mais uma vez, a se inscrever no canal, a ativar as notificações, a comentar aí embaixo o que você acha do assunto, o que você pode trazer de contribuição para nós e também de compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas possível o nosso assunto de hoje. Isso vai ajudar com que o nosso canal cresça, vai nos ajudar a irmos mais longe com esses assuntos que temos abordado aqui no nosso canal, ok? Então, eu espero que você seja edificado, seja abençoado e que esse assunto seja de bom proveito para todos nós. Até daqui a pouco. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao podcast do Tchê. É uma alegria para mim conversar contigo sobre um assunto relevante e importante para os nossos dias, que é um namoro cristão. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, antes de tudo, e que Deus nos abençoe nesse papo. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado por todos que estão assistindo. Um privilégio e uma grande oportunidade de participar com vocês aqui. Bem, massa. Pastor Ricardo, fale um pouco para nós do seu ministério, como o senhor tem atuado aí no campo, como o senhor tem investido o seu tempo no avanço do reino, abençoando as pessoas. Fale um pouco para nós sobre o seu ministério. Ok. Bom, desde que eu participei do grupo de jovens, como jovens aqui na igreja, né, tenho entendido que eu preciso investir a minha vida naquilo que é eterno, né? E como tantas pessoas investiram na minha vida, e foi justamente na minha juventude que eu comecei a entender realmente as implicações do evangelho para a minha vida, Deus sempre colocou essa paixão, esse desejo no meu coração de ajudar outros jovens, ajudar outras pessoas a entenderem o evangelho e as implicações para as suas vidas, né? Então, desde a época da juventude ali, trabalhando nos jovens da igreja, depois a própria igreja me enviando como missionário da igreja para o sul do estado de São Paulo, cidade lá de Itapeva, trabalhando a princípio com o Ministério de Esportes, mas ali já auxiliando o pastor, né, da igreja local, o pastor Marcos Alexandre, principalmente cuidando do grupo de jovens. Fiquei 3 anos lá com o grupo de jovens. Depois a minha igreja trouxe de volta mais para perto aqui na cidade de Socorro, fica 1 hora aqui de Atibaia. E aí agora para pastorear a igreja ali também, uma congregação da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Um tempo muito gostoso, uma igreja extremamente amorosa, ama a palavra de Deus. Passei 5 anos com eles lá, foi muito bom, muito gostoso. E aí, cerca de 5 anos atrás, o pastor Mendes, era o pastor aqui da Primeira Igreja Batista de Atibaia, ele me convidou para voltar aqui para Atibaia e fazer parte do processo da sucessão pastoral, né? Ele estava para se aposentar, então eu vim para cá e eu assumi o grupo de jovens aqui da Primeira Igreja Batista de Atibaia. Então estou trabalhando com eles desde então, aí faz 5, 6 anos já. E junto com o pastor Davi e o pastor Ismael, a gente assumiu o pastoreio da Primeira Igreja Batista de Atibaia. O pastor Mendes se aposentou, continua como nosso pastor emérito aqui, né? Mas agora a gente está com essa responsabilidade, né? Então, são aí 13, 14 anos trabalhando com o Ministério de Juventude, e aí por trabalhar com o Ministério da Juventude, a gente acaba lidando com esse assunto aí de namoro aí o tempo todo, né? Pastor, o que o senhor acha do tema? O senhor acha que é um tema relevante para os nossos dias?
O senhor acha que é um assunto que deveria ser mais falado, mais ensinado para os jovens das nossas igrejas? Que é extremamente relevante, porque na nossa cultura atual, né, todo jovem ou adulto que quer casar, ele vai passar por essa fase de namoro. E aí a grande pergunta é o que é o namoro cristão, né? Porque a gente vai olhar para a Bíblia, se a gente não achar a palavra namoro, não vai dizer, não tem uma lista de como a gente namora, um roteiro de como namorar. Exatamente. E aí existe uma influência cultural muito grande no padrão de namoro. Então, um jovem cristão que ele quer honrar a Deus com o namoro, ele precisa ser orientado pela palavra de Deus, por isso. E o que eu tenho ouvido, infelizmente, assim, é que grande parte dos jovens dentro das igrejas não são orientados em relação ao namoro. Apesar de que eu acho que isso tem mudado bastante recentemente. Eu acho que a nova geração de lideranças, de pastores, principalmente pastores de jovens, tem falado bastante sobre isso. Muitos livros estão aparecendo sobre o tema, né? Mas dentro de tudo isso que aparece, a gente também precisa filtrar bem o que vem da palavra de Deus, o que é criação do homem, o que é influência cultural do mundo, né? Pastor, e o senhor falou num- num- em algo importante, que até é a nossa primeira pergunta: se na Bíblia não há a palavra namoro, né? Se não, nós não encontramos nas Escrituras o namoro, a palavra namoro. De onde vem esse conceito de namoro? Da onde surgiu? Da onde vem esse conceito de namoro para nós aqui? Uhum. É. O namoro que a gente conhece, ele é relativamente recente, né? Ah, talvez o namoro um pouco mais antigo aí, antes da década de 20, aí era o que a gente conhece hoje de namoro de corte, né? Então, o rapaz estava interessado na moça, ele ia conversar com o pai da moça e o namoro se resumia os dois sentados no sofá, numa distância razoável, o Uhum. pai ali de frente olhando os dois, né? E eles iam conversar ali na frente do pai, e esse ia ser o tempo de conhecimento, tempo de namoro deles, né? Ah, assim, pesquisando pela internet, né? Acho que tem várias teorias, né? Mas é que a partir da década de 20 que o casal começou a sair sozinho, para namorar sozinho, ainda era um namoro ainda de corte, né? Você não pegava na mão da moça, enfim. Só que com toda a evolução sexual que a gente tem acompanhado aí das últimas gerações, o contato físico, o relacionamento, a intimidade física do namoro foi crescendo cada vez mais, né? Hoje a gente nem tem, na verdade, muito a ênfase no namoro. Hoje o que a gente conhece como namoro é um negócio de um dia, de uma noite com várias pessoas, né? Então, é, o namoro, como a gente conhece, ele é uma influência cultural, né? Não é um padrão bíblico, não existe a palavra namoro na Bíblia, né? E talvez o mais próximo que a gente tem disso na Bíblia é o noivado, né? Sim. Ok. Olhando para os jovens de hoje, o senhor que é pastor de jovens e trabalha muito com esse tema, provavelmente, como é que o senhor acha que o namoro entre os jovens ele deveria iniciar? Como é que deveria ser o pontapé inicial para o namoro entre os jovens? Legal. Eu acho primeiro entendendo o propósito do namoro, né? Então, são dois grandes propósitos do namoro. O primeiro é o grande propósito da humanidade, é para a glória de Deus. Então, é um relacionamento que deve evidenciar o caráter de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Então, um casal que quer começar a namorar, um casal cristão que quer começar a namorar, ele precisa primeiro pensar nisso. A gente quer glorificar a Deus, né? A segundo grande propósito do namoro é uma preparação para o casamento. Então, o casal, eles têm um compromisso um pouco mais sério do que uma amizade normal, né? E eles estão compromissados em investir naquele relacionamento para eles se casarem. Então, Leandro, eu acho que a primeira coisa que eles precisam ter é realmente já se conhecerem bem. Eu vejo muito casal de jovens começando a namorar para se conhecer. Só que é assim, eu conheço, faz 3 semanas eu conheço a moça, né? Puxa, estou apaixonado por ela. Vamos começar a namorar para ver se vai dar certo, Uhum. né?
Então, esse namoro para conhecer, só que acontece. Aí, quando eles começam a andar um pouco juntos, começam a ter problemas, aí eles terminam, porque o namoro não é indissolúvel igual o casamento. Isso vai gerando uma série de problemas, né? Você tem problemas emocionais com o casal envolvido. Uhum. Se o casal é da mesma igreja, o que vai acontecer, né? Poxa, aquele casal terminou, agora são ex-namorados. Uhum. Aí tá lá no grupo de jovens, você vai dividir em grupos pequenos. Ah, não pode colocar os dois juntos porque são ex-namorados, né? Então você começa a criar uma série de constrangimentos. Você cria constrangimento entre as duas famílias, porque aí não deu certo, e aí pode vir fofocas, e aí as duas Uhum. famílias entram em brigas. Então você acaba causando um problema não só entre o casal, mas para a igreja toda, para a família toda. E isso seria muito evitado com um princípio básico, né, de sabedoria. Antes de começar a namorar, invista num relacionamento, numa amizade normal, né? Então conheça o seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, né? Faça aquelas perguntas mais profundas que vão fazer toda a diferença com a pessoa que você vai casar ou não. O que que ela pensa acerca do divórcio? O que que ela pensa acerca de ministério, sobre o relacionamento com Deus, né? Conviva um bom tempo. Eu digo que um bom termômetro disso assim você conviver o tempo suficiente para vocês passarem por algum conflito, Uhum. para vocês saberem como que vocês vão lidar com o conflito. Isso antes de começar a namorar, Sim. né? Da mesma forma como vai lidar com o conflito, se vai resolver, se é aquela pessoa que termina por qualquer coisa, não quer mais saber da amizade, então nem começa a namorar com essa pessoa. Então, depois de um bom tempo de conhecimento, onde até você já poderia até dizer, puxa, é uma pessoa que eu quero casar. Aí começa o namoro, Uhum. né? Porque mesmo o namoro não sendo um casamento, né, o peso que se tem, das implicações que tem para esse tipo de compromisso, é bom fazer com muita cautela, né, fazer com muito cuidado para proteger a si mesmo, proteger o próximo e proteger a igreja. Então, acho que esse seria o primeiro passo, o primeiro conselho que eu daria para um casal. Vocês se conhecem muito bem? Se vocês se conhecem, então comece o namoro. É Uhum. interessante, Leandro, no ministério, volta e meia chega um jovem para mim e fala: pastor, tô conhecendo uma menina lá, tô pensando em namorar. Eu falo: legal, cara, quanto tempo você conhece? Faz um mês. Eu falei: cara, calma, né? É a paixão, a gente está emocionado, isso é gostoso, curta isso, mas não seja controlado pelas suas emoções. Invista mais tempo, né? Infelizmente, vários jovens, eles esperam 2 semanas e falam: pastor, já esperei bastante tempo. Começa a namorar e acaba tendo os problemas que a gente consegue prever com a Há sabedoria, né? uma pressa, né, eu diria assim, do jovem em querer começar o relacionamento, né? Sim. E de fato isso pode acarretar problemas, obstáculos mais para frente. E ouvindo o senhor falar, também a gente pode pensar na questão do início do namoro, como o senhor disse, se conhecer, tentar estabelecer entre os dois a questão de que, ó, eu não tenho compromisso com você tão assim firme, e eu também e você também não tem um compromisso comigo firme. Por que que eu digo isso? Porque às vezes, e eu também há algum tempo atrás também já errei nessa questão, de cobrar algumas coisas um do outro. Você não me ligou, você não me mandou mensagem, você não me respondeu a tempo. Então, no início do namoro existe parece que essa responsabilidade É. de prestar satisfação, de fazer o que só no casamento ou no noivado nós podemos dizer que deve funcionar. Como é que você vê essa questão entre os jovens fazendo isso? Isso é bem, bem interessante. É um pré-namoro, né? Parece um esquenta para o namoro. Então, a gente, não, a gente chama de período de oração, na verdade. O pré-namoro do crente é o período de oração. Então, a gente está orando para ver se é vontade de Deus que a gente namore, mas é o que você falou, já vai criando, parece um Sim. compromisso, ah, um vínculo emocional, né? E aí a própria igreja parece já está olhando já eles como um casal, e isso é muito perigoso, né? Eu acho que quando chega num ponto como esse, já tem que avaliar se já não tem que começar realmente o namoro, né? Se chega num ponto como esse. Mas para não acontecer isso, é o que você falou. É uma amizade normal, né? Então, cuidado com apelidos carinhosos antes de começar a namorar, né? O que você falou, o cuidado de cobrar do outro. Poxa, por que você estava conversando com tal pessoa, Uhum. né? Já começa a criar questões de ciúmes e não ter nada disso. Ser uma amizade
Obviamente, entre os dois tem que estar claro isso, ó, é uma amizade, a gente está pensando no namoro, mas sem criar esse compromisso, né? Uhum. O que, assim, é bem difícil, né, Leandro? Porque quando a gente está Sim, envolvido emocionalmente, é difícil, mas aí vai depender muito da maturidade do casal, de um acompanhamento, né? Pessoas ajudando o casal a lidar com isso. com E certeza. não, de novo, não ser controlado pelas emoções, porque a paixão ali é real e a gente tem que tomar cuidado para não ser controlado por isso, né? Não está na pauta essa pergunta, pastor, mas como é que a gente pode ou poderia ajudar o jovem a ter domínio próprio quanto à sua emoção, à sua paixão? A gente falou aqui que às vezes a emoção, a paixão faz com que o jovem tenha esse ímpeto de fazer essas coisas que só no noivado, no casamento se faz. Como Uhum. é que a gente pode ajudá-los a dizer, ó, vá com calma, não é assim, você está muito envolvido. Eu sei que a gente já vai entrar na questão do acompanhamento, mas Uhum. nessa questão inicial, como é que poderíamos ajudar os jovens nesse sentido? Legal. Eu acho que esse é um dos temas que a gente mais precisa trabalhar com os jovens de maneira geral, não só dentro do namoro, né? A gente pega o livro de Provérbios, é um livro escrito para jovens, né? A gente vê que grande parte da ênfase de Salomão, né, do pai falando para o filho, é justamente isso, não ser controlado pelas suas emoções, né? E aí o que ele fala muito ali é sobre o valor de ouvir conselhos, né? O valor de ouvir repreensões. Então, desenvolver uma cultura no jovem dele buscar esse conselho, né? É parte do que a gente vai falar sobre acompanhamento, é isso. Então, é isso, eu estou apaixonado por alguém, então eu vou conversar com alguém, vou conversar com meus pais, eu vou conversar com meu pastor, eu vou conversar com o meu conselheiro, né, aquela pessoa que está me discipulando, né, e eu ouvir essas pessoas, e por mais que, puxa, não é o que eu quero fazer, meu desejo é começar a namorar agora, meu desejo é seguir o que o meu coração está falando, é eu entender o valor que a Bíblia dá para conselhos sábios, conselhos de pessoas mais velhas, mais experimentadas, e aí então eu agir não pelas minhas emoções, mas agir então pela fé na palavra de Deus, que diz que o melhor é ouvir o bom conselho, né? Então na verdade é uma cultura que é desenvolvida, né? Deveria ser desenvolvida antes do namoro, né? Mas no momento do namoro, no momento que a gente está apaixonado, a gente mais vai colocar em prática isso, é ouvir mais, agir mais pela sabedoria do que pelas emoções. Pastor, o senhor falou sobre a corte também. O namoro, há algum tempo atrás, a corte, cortejar a moça, pedir para os pais para namorar. E a gente também não vê essa palavra na Bíblia, né? A corte, assim como o namoro. O que o senhor pode falar sobre aqueles que optam por fazer a corte do que namorar convencionalmente? O que o senhor diria? Existe um melhor, existe um que não é tão bom assim? Porque nós vemos que alguns optam por fazer a corte porque acham o namoro convencional um pouco controverso, que acham que é a cultura do mundo, que o namoro que a cultura traz exige muitas coisas, então resolve escolher por fazer a corte. O que o senhor diria sobre esse método, essa forma de começar um relacionamento? Legal. Eu acho que o que um casal deve fazer, ou um jovem deve desenvolver, até mesmo antes do namoro, seria uma convicção bíblica de qual é o padrão bíblico para esse tipo de relacionamento, Uhum. né? Então vamos lá, não tem namoro na Bíblia. Então, o que a Bíblia pauta sobre o meu relacionamento com o sexo oposto antes do casamento, né? Mesmo que a gente tenha um compromisso de casar, mas eu não estou casado com a pessoa, né? Ela não me pertence, eu não pertenço a ela. Uhum. Então, quais são os limites que a Bíblia dá? E quando a gente pensa assim, o namoro é uma preparação para o casamento. Então, tem muita coisa que eu vou praticar no namoro que já faz parte do casamento. Então, por exemplo, eu acho que o homem ele já tem que começar a treinar suas responsabilidades como líder espiritual, né, como líder do relacionamento, né, a moça a treinar sobre a sua parte de apoiar, de auxiliar o homem no papel de conduzir o relacionamento para a glória de Deus, né? Porém, tem limites do já e ainda não, né? Nós não somos casados, então principalmente na questão sexual, a intimidade física, né, ela é algo que pertence tão somente ao Uhum. casamento, né? Então, Gênesis 2:24, ali todo o processo, né, os passos para o casamento que Deus criou,
o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e se torna uma só carne, os dois se tornam uma só carne, né? Então, esses passos de formação de uma nova família, o compromisso, uma aliança, e aí sim, intimidade em todas as áreas da vida. Então, eu tenho que começar a pensar sobre quais são esses princípios para colocar em prática no meu namoro. E aí, até, por mais que tenha essa discussão de corte ou não corte, né, eu talvez não entrar tanto nessa onda de rótulos, né? Mas eu consegui responder biblicamente por que que eu sigo determinado padrão, né? Então, assim, no meu namoro eu não segui padrão de corte, né? Mas hoje, a minha convicção pessoal é que o contato físico um casal de namorado, ele deveria se limitar a um contato físico de um amigo um pouco mais íntimo, um pouco mais especial, mas não um marido. Uhum. Faz sentido? Porque o contato físico, ele faz parte, Deus ele criou como parte do processo sexual. Uhum. Então, o contato físico romântico entre um casal, ele vai despertar, né, uma excitação, ele vai despertar o casal para um relacionamento sexual. Uhum. Se eu não estou casado, né, se eu não vou chegar ao relacionamento sexual porque ainda não sou uma pessoa casada, por que começar a despertar isso? Por que desenvolver esse tipo de intimidade física no namoro, Uhum. né? Uma que eu vou despertar um desejo tanto em mim como nela que eu não vou poder suprir, e outra, a gente vai começar a aumentar uns limites que depois para voltar vai ser difícil. E nós mesmos estamos nos colocando em situações de uma tentação que para uma queda é fácil acontecer, né? Então é possível você ter um namoro legal, né? Você demonstrar carinho pela pessoa com quem você namora, mas respeitando esses limites, né? Um texto muito claro para mim sobre isso, né? É 1 Tessalonicenses, né? Quando Paulo ele fala sobre isso, a vontade de Deus é que vocês se abstenham da imoralidade sexual, né? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, né? E nesse tema, ninguém se aproveite do seu irmão. Uhum. Então, o casal ele deve pensar sobre isso. Nós vamos estabelecer limites entre nós, onde a gente não vai se aproveitar um do outro, a gente não vai expor um ao outro ao pecado, Uhum. né? E aí eu prefiro pensar nesse sentido, Leandro, de princípios bíblicos, porque toda vez que a gente estabelece regras, né, o pessoal sempre vai entender como legalismo e pode ser, Sim. né? Então, pode dar um selinho, mas não pode dar um beijo na língua, né? Uhum. Quanto tempo de abraço pode ficar abraçado? Entendeu? Isso não tem sentido se o casal não desenvolver a convicção de princípios bíblicos de pureza, de contato físico para essa fase de relacionamento, né? Certo. O senhor diria, o senhor tocou na questão de contato físico, de manter limites no relacionamento de namoro, a priori. Beijo na boca é pecado? Né? Pegando essa questão de contato físico. Por que que eu pergunto isso? Porque Uhum. algumas pessoas afirmam que esse ato é pecado. Eles afirmam categoricamente que é pecado e que não pode de jeito nenhum beijar, porque leva de fato a desejos maiores do que isso. E com certeza, né, dependendo da situação, eu concordo que pode levar as pessoas a quererem algo a mais do que um beijo. Mas eu Uhum. também vejo da seguinte forma, e já eu deixo o senhor responder. Um toque na mão também pode levar a um desejo maior. Um abraço também pode levar a... Então, o beijo na boca, ele é pecado ou, dependendo das motivações, do que está envolvido ali, ele pode ser administrado sem ter esse medo de estar pecando? Legal. Eu acho que é o que você falou mesmo, né? Ele não é necessariamente pecado, mas ele pode ser pecado, né? Uhum. É o que você falou, às vezes só de você estar junto com uma pessoa, né, você já vai sentir uma atração, já vai despertar algo. E aí o despertar um desejo no seu coração, no seu corpo, não é necessariamente pecado, é a forma como você vai alimentar esse desejo ou não. Quanto você vai continuar satisfazendo esse desejo ou não, né? O que eu diria é que talvez um conselho sábio seria
conforme o tempo do relacionamento vai passando, vocês vão se aprofundando no relacionamento e cada vez mais chegando mais próximo do casamento, né? Eu diria que esses tipos de contato seriam liberados aos poucos dessa forma. Então vamos imaginar assim, o casal de namorados está na primeira semana de casamento, de namoro, Namoro. e aí eles já, e aí o casal já beija na boca. Uhum. Primeira semana, né? Poxa, tá bem maturo o namoro ainda, Sim. e aí, de repente, poxa, segunda semana, primeiro mês, segundo mês, tiveram uma crise brava, terminaram o namoro. E aí você imagina o constrangimento para os dois se encontrarem na igreja, pô, já beijei na boca daquela pessoa. Uhum. Aí você começa o namoro com uma outra pessoa, e aí o seu novo namorado, seu novo namorado, sabe que você beijou a boca do outro, sabe? Então é uma questão de se guardar, é uma questão de. Então você consegue demonstrar carinho de acordo com a maturidade e a intimidade do seu relacionamento. Acho que isso que a gente precisa aprender, né? E aí, acho que isso vai proteger bastante. Uhum. Mas sabendo, de novo, né, o princípio, né, eu tendo convicções bíblicas é muito melhor do que a gente estabelecer padrões, né? Beijo na Sim. boca pode, o que não pode. Então isso é é mais fácil a gente falar sobre os princípios do que as regras em si, né? Bom, quanto aos limites do contato físico e emocional, pastor, que o senhor citou aí muito bem o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, a questão do não defraudar o irmão, certo? Isso, isso. O senhor diria, ou o senhor sugeriria que tipo de limites físicos? O senhor já falou um pouco, mas um pouco mais detalhado, e um limite emocional de envolvimento entre os dois. Qual seria o limite? Ou varia de pessoa para pessoa? O que o senhor diria sobre isso? Uhum, é. Eu acho que vai variar de pessoa para pessoa, né? Se eu fosse estabelecer assim, vamos, que eu vou orientar os meus filhos, né? Talvez ali um pegar na mão, um selinho seria o limite, Uhum. sabe? Acho que mais do que isso, você vai acabar desenvolvendo o que a gente já conversou aqui, o processo no corpo Sim. dos dois para um relacionamento sexual. Então, para o namoro, né, por que passar disso? Né? Agora, emocionalmente, eu acho interessante isso, Leandro, porque eu acho que é mais difícil a gente estabelecer limites emocionais do que físicos, né? É verdade. Porque até no namoro tem esse propósito, os dois ir se conhecendo e tendo essa intimidade, né, espiritual. Eu creio que o casal precisa investir nessa intimidade espiritual, então dos dois crescerem juntos na palavra, fazer devocionais juntos, conversarem sobre questões de teologia juntos, servirem juntos na igreja, né? A vida de oração e também intimidade emocional, né? Dos dois crescerem e serem mais íntimos emocionalmente, não saber o que o outro está pensando, não saber cuidar um do outro, né? Então, eu acho mais difícil a gente estabelecer limites emocionais no namoro, por exemplo, Uhum. até que ponto você pode investir emocionalmente na vida do outro. Acho que é mais difícil, É porque você está porque caminhando para um casamento, né? Do que o físico. Não sei o que você pensa sobre isso. Não, até porque como o senhor diz, é difícil as pessoas que estão dentro do relacionamento não se envolverem de tal forma Isso. a não a dizer não, até aqui tá legal, até aqui não. Então, até mesmo de nós descobrimos o que está no coração de cada um, né? E às vezes até obstáculos que eles criam em falar para nós o quanto eles estão envolvidos, porque Uhum. querendo ou não nós vamos dar conselhos bíblicos, tentar resguardá-los, mas nem sempre eles vão querer seguir ou nem sempre eles vão querer falar tudo que está envolvendo ali. Então, Isso. como o senhor diz, é algo difícil de se estabelecer nesse Uhum. sentido emocional, no sentido emocional. O senhor falou uma coisa muito interessante quanto a conversas, a discussões teológicas, interessante. Quando eu estava pleiteando, né, com a minha esposa hoje, nós conversávamos sobre assuntos bem profundos teologicamente, como, por exemplo, como é que deveria ser a criação dos filhos no sentido de disciplina, por exemplo, a questão de como iríamos criar uma criança caso viesse com alguma coisa especial,
por exemplo, se perdêssemos a criança, se essa criança é salva, se não. Então, assuntos que nos levavam a pensar no que Deus iria fazer dali por diante. Então, eu Legal. acho que conversar sobre esse tipo de assunto também é importante, não Uhum. só quantos filhos você quer ter, ou em que momento vamos ter o filho. Uhum. São perguntas e são conversas que são válidas, mas também eu acho que conversar sobre coisas teológicas também ajudariam o casal a crescer juntos e Uhum. também ir vendo se concordam com um, concordam com o outro. O que o senhor diria sobre isso? Eu acho perfeito, é isso aí. E aí, até o casal ir entendendo, e aí por isso a necessidade de um acompanhamento de um casal mais maduro, né? Quais são os pontos que a gente pode discordar e tudo bem, que eles vão se resolver ao longo do casamento, a gente vai ter que lidar com isso no casamento, porque a gente não vai entrar concordando com tudo dentro de um casamento, e dentro do casamento a gente não vai concordar com tudo sempre, a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças, né? Então, saber quais são os pontos essenciais que a gente pode discordar, acho que vai precisar de ajuda de pessoas para aconselhar, Uhum. mas isso é interessante, acho que é isso mesmo. Só voltando um pouquinho na questão da intimidade emocional, né? Eu estava conversando recentemente com um jovem sobre isso, ele falando justamente que ele estava se refreando um pouco, ele estava se segurando um pouco para não se envolver tão emocionalmente com a namorada, porque afinal era só um namoro. Sim. E eu falei com ele, cara, então, se você não tem certeza que você não quer se entregar emocionalmente para sua namorada, termine esse namoro. Porque não faz sentido vocês estarem namorando se você não tem certeza se você quer se entregar ou não. Uhum. Por isso, de novo, aquele primeiro conselho de meu, invista bastante na amizade, conheça bem antes de começar a namorar, isso vai eliminar uma série de problemas para um namoro como esse, né? Uhum. Eu posso me entregar emocionalmente, que eu já conheço a pessoa, eu quero me casar com ela, é só se acontecer algo extraordinário que o negócio não vai dar certo, né? Sim. Ah, eu lembrei de um caso aqui, o senhor falando agora desse rapaz, eu lembrei de um caso em que o rapaz ele começou a namorar com a moça. Ele foi, falou com o pai da moça, até viajou de uma cidade para outra para falar com o pai da moça, conhecer. E conforme os dois iam conversando, como eles moravam em cidades diferentes, eles conversavam muito por telefone. E em dado momento estavam conversando sobre maturidade espiritual, né? O que a moça achava sobre determinado assunto, com que frequência ela estava lendo a Bíblia, com que frequência ela orava, com que frequência ela ia para a escola dominical. E nas respostas dela, ele concluiu que ela não estava, vamos dizer assim, tão firme como deveria estar. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu dar um tempo com a moça. Ele resolveu dar um tempo com a moça. E o que o senhor diria sobre essa questão de verificar assim, eu vou falar nesse esse termo, mas não é bem o que eu quero expressar, mas o nível de espiritualidade de um para o outro, em que momento ele se torna determinante para que você diga, ó, não, é melhor eu parar por aqui, senão lá no futuro eu vou me dar mal. Em que momento ou qual é o nível a gente pode, se a gente pode medir para que a gente diga, não, não quero essa pessoa, vou investir em outra, seja mais espiritual. Como é que a gente poderia ver essa questão? Legal, isso é muito bom. Então, Leandro, essa é uma coisa que poderia ser vista antes do namoro. Então, na amizade com uma outra pessoa, eu posso verificar o quanto ela é comprometida com Deus ou não, Uhum. né? O quanto ela ama Deus ou não, né? Então, eu consigo perceber isso antes do namoro. Perceber isso já durante o namoro, isso mostra que a pessoa não conhecia tão bem uma outra, né? Então, é um problema que já seria evitado. Agora, uma coisa interessante de pensar que o relacionamento, ele é um investimento de discipulado, Uhum. né? Então, eu vou encontrar coisas na vida da outra pessoa que Deus quer me usar na vida dela para que ela cresça, e mesma coisa no sentido contrário, né? Então, conforme eu vou percebendo essas coisas, eu vou investir. Então, no caso deles, talvez seria isso. Ó, então, vamos fazer o seguinte: vamos melhorar o seu tempo de devocional, vamos lançar um desafio, vamos fazer devocional juntos, ou vamos cobrar devocional diariamente um do outro, né? O tempo de oração, envolvimento com a igreja, enfim.
Agora, se não existe uma disposição do outro lado de crescer nessa área, aí sim, acende uma luzinha amarela e eu preciso pensar, peraí, essa pessoa ela não tem essa disposição de crescer espiritualmente. É isso que eu quero para o meu casamento? Quero casar com uma pessoa assim, né? Pode ser que eu vou decidir e falar, não, eu vou querer investir o resto da minha vida na vida dessa pessoa para que ela cresça sabendo dos perigos que eu estou correndo. Beleza, é um compromisso que você está assumindo. Mas se você não quer, aí então, se a pessoa não demonstra desejo de crescimento, talvez seja o momento para você falar, olha, eu vejo que você não quer crescimento, acho que não dá para a gente andar junto. Sim. Pastor, agora, quanto à questão do acompanhamento pastoral, ah, junto com os novos relacionamentos ou relacionamentos jovens, como é que o senhor acha que deve ser feito esses acompanhamentos? Legal. O que a gente tem feito aqui na igreja é assim que um casal começa a namorar, o primeiro conselho para eles, ó, procura um casal que vai acompanhá-los e me fala quem vai ser esse casal. Não precisa ser necessariamente eu. Então tem outros casais da igreja que têm ajudado e têm feito um trabalho fantástico, né? Uhum. E aí eu fico insistindo nisso até que o casal tem alguém. E aí, em termos práticos, a gente pensa, é uma conversa, marca uma vez por mês, vai lá almoçar com o casal, vocês vão falar como é que está o relacionamento de vocês, o casal vai fazer perguntas para vocês, o casal pode propor assuntos para cada encontro, né? Por exemplo, nos encontros falar sobre contatos físicos, o propósito do namoro, resolução de conflitos, planejamento de casamento, né? Então, é uma amizade que você vai ter com um casal mais velho, né? E esse casal mais velho, ele vai investir em vocês, porque a gente precisa entender, o jovem, ele é imaturo, e isso não é um problema de caráter, é uma questão de lógica. Uhum. Eu não passei por namoros, eu não passei por relacionamentos, então eu preciso aprender como fazer isso. Sim. Então, alguém que já passou por isso, uma pessoa, um casal piedoso que ama Deus, vai me ajudar a tomar boas decisões durante o namoro. Então, basicamente, é isso. E aí o que eu tenho incentivado é esse casal de acompanhamento, que vai acompanhar o casal de namorados, isso vai ser para o resto da vida, né? Uhum. No período de noivado, então agora a conversa vai ser outra, vai ser um pouco mais intenso, depois dos primeiros anos de casamento, os primeiros filhos. Então fica um relacionamento para a vida toda, isso é fantástico, né? Um relacionamento de discipulado para a vida toda. E aí você imagina, Leandro, se a gente começa a desenvolver uma cultura dessa dentro da igreja, cada casal de namorados é acompanhado por um casal mais velho, e aí noivado, casamento, primeiros filhos, esse casal, ele vai ter toda a disposição para acompanhar outro casal de Uhum. namorados, né? E aí você vai criando essa cultura na igreja de pastoreio mútuo, né? E Sim. aí não depende só do pastor, né? Aí você vai tendo diversos casais com essa visão de investimento dentro da igreja, e a gente não teria o problema que a gente falou no começo, né? Uhum. Sobre jovens mal orientados no namoro, né? Teria uma Sim. juventude muito melhor orientada no namoro. Pastor, algo mais específico sobre o acompanhamento? Eu queria perguntar para o senhor. é, partindo agora, beleza, já passamos do processo de namoro, foram acompanhados, beleza. Entramos no noivado, estamos prestes a casar. Então, nós temos o acompanhamento pré-nupcial, ok? Eu já vi irmãos tendo que pedir perdão à igreja por terem casado sem ter passado pelo aconselhamento pré-nupcial. Ah, a pergunta é pecado ou é errado o casal casar sem ter passado por um pré-nupcial? Ok. Olha, eu não diria que é pecado, é falta de sabedoria, né? Se o casal deliberadamente decide, não, a gente não quer conselho nenhum, né? Eles estão sendo orgulhosos, eles vão acabar lidando com problemas ou dificuldades no começo do namoro, do casamento, né? Por falta de conselhos. Mas eu não diria que é um pecado a nível de pedir perdão para a igreja, não na minha visão, né? É diferente de um casal fez sexo antes do casamento, né? E depois do casamento confessou para a igreja uma coisa, mas não teve esse acompanhamento, não diria que seria para isso. Uhum. Mas é extremamente sábio você ser aconselhado em todas as áreas da vida e principalmente nessa. Até porque a gente precisa entender que o casamento, ele não é só mais uma área da nossa vida, né? O significado do casamento, ele é sagrado,
né? Ele é essencial para aquilo que nós cremos do Evangelho, né? Paulo ele diz lá em Efésios 5, né, quando ele cita o versículo do casamento, né, Gênesis 2:24, e Uhum, ele diz: e esse é um mistério profundo, refiro, porém, a Cristo e a igreja. Então, o relacionamento do casal dentro de uma aliança reflete o relacionamento de Deus com o seu povo dentro de uma aliança. uhum, Então, o casal precisa entrar num casamento entendendo isso, o quão sagrado ele é, qual é o significado, entendendo o papel de cada um, do homem, da mulher, entendendo qual é o significado do sexo dentro disso, entendendo qual é o significado de ter filhos, né? Hoje eu vejo que as pessoas elas decidem, eu acho que a gente não quer ter filhos, né? Mas baseado em quê? Você não tem motivos piedosos, né? Aqui em casa a gente teve essa luta, a gente teve duas filhas, né? A Laila e a Isabel, e paramos, falando, ó, dois tá bom, né? Por quê? Porque cada um pega um, cuida de um, né? Questão financeira, né? Cuidados, e eram sempre motivações egoístas. E aí nós uhum, somos confrontados nisso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e qual é a visão da Bíblia sobre filhos, né? Filhos são uma bênção, uma herança, um presente. uhum. E aí então a gente teve o terceiro, depois de 6 anos, para confrontar esse nosso pecado. Então, assim, as pessoas elas estão entrando para o casamento com uma visão totalmente egoísta, como centradas em si mesmo, nas suas vontades, nos seus sonhos, né? Então a gente precisa desse acompanhamento, desse pastoreio, desse ensino para falar, ó, é muito bom, é muito gostoso, mas deixa eu mostrar a importância e o significado sagrado que vocês estão entrando, né? Então é necessário isso, né? É que eu quero ser bem claro que eu não sou contra o aconselhamento pré-nupcial, não. É que essas acontecimentos, né, me fizeram pensar um pouco na questão e eu quero fazer a pergunta para ti, se o aconselhamento pré-nupcial ele é uma autorização para casar. Porque, de um lado, nós temos aqueles que não buscam conselhos para casar e casam mesmo assim, e lá na frente vão precisar dos conselhos que deveriam ter tido antes de casar. Em contrapartida, tem aqueles que dizem: não, eu não vou casar enquanto não tivermos um aconselhamento bíblico, enquanto o pastor não abençoar, porque se nós não passarmos pelo processo de aconselhamento, o pastor não vai abençoar o nosso casamento, a igreja não vai abençoar o nosso casamento vai entrar em uma maldição porque não fomos abençoados. Então, o aconselhamento pré-nupcial, ele serve como uma autorização para casar? Não, eu não diria isso. A, a questão, Leandro, é o que a gente está conversando desde o começo, né? Como são situações em que a Bíblia ela não fala claramente sobre Uhum, isso, por exemplo, não vai falar sobre acompanhamento pré-nupcial, né? Então, a chance de a gente começar a criar regras e sermos legalistas é muito grande. Isso começa no namoro, né? Então, por exemplo, a gente tem posições e convicções aqui na igreja sobre namoro, de, por exemplo, adolescente não deve namorar. O adolescente, ele não tem condições de maturidade, uhum, nem questões, né, pensando que é para um preparo para o casamento, né? Um adolescente precisa pedir dinheiro para o pai para pagar o sorvete da namorada, não faz sentido. Então a gente tem essa posição, mas o casal de adolescentes que quer namorar apoiado pelos pais, eles vão namorar. uhum, Eles não vão ser disciplinados pela igreja, né? O que a gente não faz é ter um casal de conselheiros para eles, porque não faz sentido, né? Porque um casal de adolescentes que começa a namorar contra o conselho da igreja, pedir o conselho da igreja, qual que vai ser o primeiro conselho da igreja? Desfaça esse namoro, espera você crescer. Mas, assim, toca a vida, porque não vamos tratar como pecado, né? Então a gente estabelece posições e princípios de sabedoria, princípios bíblicos, mas a gente não pode estabelecer regras. E a mesma coisa vai ser nessa questão do acompanhamento pré-nupcial. A gente oferece, aqui na nossa igreja, a gente tem um grupo de noivos. A grande maioria dos noivos participa, uhum, né? Mas você tem noivo que não participa. E nem por isso a gente disciplina, né? Ah, não, a gente não vai fazer o casamento de vocês porque vocês não fizeram, né? A gente tem posições pessoais, os pastores aqui. A gente só faz casamento de quem a gente faz aconselhamento pré-nupcial, né? Para a gente saber do que a gente está abençoando ali, do que a gente está falando. Porque já teve casamento que eu falei, não, não vou fazer.
E casamento que a igreja falou, nós não vamos fazer, porque vocês estão fora da vontade de Deus, não tem como a igreja participar disso, né? Casaram-se a igreja. Então, é isso, é estabelecer princípios bíblicos, sabedoria, mas o cuidado para não ser legalista, né? Certo. Pastor, agora me ocorreu uma curiosidade aqui, quanto à questão, o senhor falou dos pais autorizarem adolescentes namorarem, mesmo que o conselho pastoral tenha dito, ó, não, não namorem. Como é que o senhor aconselharia os pastores a se portarem nessa situação, onde eles veem que o relacionamento pode não dar certo ou pode dar ruim lá na frente, e aconselha os pais a dizer, ó, nós estamos tentando direcionar para o melhor de vocês, e eles fazem parte da igreja. Como é que a gente poderia ajudar os pais a verem como os pastores estão vendo? Porque dali a pouco os pais deixam, beleza, então, mas aí os pastores ficam de mãos atadas, porque não podem fazer nada, porque estão debaixo da autoridade dos pais. Os pais, por sua vez, deixaram namorar. Como é que os pastores eles deveriam se portar diante de uma situação dessas? Legal. A gente vai entrar nessa questão de prudência pastoral e aí o cuidado. Quando eu lido com uma situação como essa e os pais permitem, né, e primeiro, no meu coração, eu me sinto ofendido. Porque, poxa, está desprezando a autoridade, né? Está desprezando o meu conselho. Então, eu tenho que tratar isso no meu coração. Eu olho para a situação e vejo, bom, eu estou dando um conselho, mas não existe nenhuma regra, nenhum mandamento bíblico direto sendo quebrado. Então, eu não posso usar da minha autoridade que Deus me deu para fazer a minha vontade. Então, o que eu faço? Eu converso claramente com os pais, com o casal, falo, olha, eu não aconselho por esses motivos, explico quais são os motivos, mas a decisão é de vocês. Aliás, qualquer casal que vem conversar comigo, eu dou o meu conselho. Falo, ó, meu conselho é esse, mas a decisão é de vocês. Porque a minha tentação, Leandro, é tentar controlar as coisas. Ó, não pode, espera eu deixar. Né? Eu, como pastor, eu luto com esses meus desejos. Então, eu falo só, a decisão é de vocês. Se, por exemplo, é um casal, por exemplo, um jovem da igreja começou a namorar com uma descrente, aí já é um mandamento claro da Bíblia está sendo quebrado, o jugo desigual. Nesse caso, a gente entra com a disciplina. Né? Porque se o casamento é um preparo, o namoro é um preparo para o casamento, né? A Bíblia é clara em relação a um crente se juntar com um não crente. O próprio significado do casamento não faz sentido um crente ou não crente. Então, nesse caso, entra a disciplina. Mas no caso de dois adolescentes, eu oriento e deixo o negócio acontecer. Geralmente o que acontece, alguma coisa vai estourar. Pensando em namoro de adolescentes no meu ministério, todos deram errado e não foi maldição de pastor. Assim, porque é simples, não tem maturidade, entendeu? Não tem maturidade. Beleza, deixa acontecer, a gente vai pastoreando dentro de alguns limites. Mas já aconteceu o caso, por exemplo, igual eu citei, né? Falou, espera mais um pouco, as jovens, né? Casal jovem, quer começar a namorar. Falou, espera mais um pouco, não tá na hora, conheça mais a pessoa. E o jovem não ouviu, falou, pastor, eu decidi que eu vou namorar. Beleza, toca. Tem casais que estão casando, famílias muito bonitas estão sendo formadas, né? Mesmo contra o meu conselho, mas foi um conselho, né? Mas a grande maioria dá errado, porque vai dar aqueles problemas, não se conhecem e falta de conhecimento no namoro vai dar problema. Então, o meu conselho para os colegas pastores seria isso, né? Até onde eu posso realmente exigir uma obediência, porque a autoridade vem da palavra de Deus, e até onde é um conselho meu, é sabedoria minha, mas a pessoa não está em pecado, né? Seria esse cuidado. Pensando numa questão aqui, pastor, de crente com descrente, o senhor acha que, por exemplo, o cristão começou a namorar com um descrente, certo? Foi aconselhado, ele continuou, foi disciplinado. Assim como todos os outros pecados onde não há arrependimento, o segundo passo leva para algumas outras pessoas, tanto ganhar o irmão, se não ganha o irmão, a igreja, se não, exclui, certo? Certo.
Por exemplo, se há algum pecado, se houve algum pecado dentro fornicação, ou seja, outro tipo de pecado, e a pessoa ela se arrepende, a gente sabe que é a restauração. E como é que a igreja ela deve se portar diante dessa situação onde há arrependimento, onde há restauração? Porque às vezes há um preconceito de que, bom, pecaram, eles não são tão bons assim, e fica aquele clima, vamos dizer assim, pessoas olhando. Como é que o senhor aconselharia a igreja, depois do arrependimento e restauração, pudessem acolher novamente o irmão que pecou? É o evangelho, né? Da mesma forma como Deus nos acolhe, uma vez perdoados em Cristo Jesus, é sem restrição, né? É sem duvidar. Eu diria assim, é amar o irmão, né? Em 1 Coríntios 13, Paulo ele diz, né? O amor tudo espera, o amor tudo crê. Então eu preciso confiar que o arrependimento foi genuíno, eu preciso esperar que realmente ele vai mudar de vida. E perdão é isso, perdão é você não cobrar a dívida. Então, se a pessoa, o jovem foi restaurado, pediu perdão, né, passou por todo o processo de restauração da igreja, não deve ter limites nenhum, a igreja não deve estabelecer limites nenhum. Essa é a essência do que nós queremos como evangelho, Sim. né? Porque nós éramos inimigos de Deus e em Cristo Jesus fomos feitos filhos de Deus, né? O relacionamento até se tornou um pouco até mais profundo com Deus por meio de Cristo Jesus. E a gente precisa mostrar isso pro pecador arrependido, né? Uhum. Não existe nenhuma orientação bíblica de limites de relacionamento ou de desconfiança após um processo de restauração e arrependimento. Pelo Até contrário. porque, querendo ou não, todos nós somos passíveis de cair em vários tipos de erros, inclusive esse. Nós não somos melhores do que ninguém nesse sentido de não pecarmos. Até 1 João diz que aquele que diz que não tem pecado nenhum, ele se torna mentiroso, porque já pecou. Então, eu acho que acolher novamente e perdoar da mesma forma como Deus nos perdoou em Jesus Cristo, eu acho que é a melhor maneira até mesmo de sarar as feridas que ficaram, tá? Cicatrizar melhor o que foi feito ali. Perfeito. Ah, agora, mudando um pouco de lado, pastor, o que o senhor diria sobre o celibato? O jovem que não quer casar, o jovem que decidiu, bom, eu quero servir ao Senhor e eu não quero casar. Uma vez que Deus diz lá em Gênesis que fez a mulher para o homem, isso é muito bom. Como é que o senhor administra esse assunto? Eu não sei se o senhor já participou, já aconselhou alguém que queria ou ainda quer ser solteiro pelo resto da vida. Como é que a gente poderia aconselhar essa pessoa no sentido de é isso aí, vai para frente, é isso que você está convicto, e de como ela pode lidar com a questão de falatório, né? Vai ser solteiro pelo resto da vida, não se encaixa no grupo de casados. Como é que o senhor pode falar um pouco sobre o assunto? Legal, isso é um bom tema. O bom, assim, que a Bíblia fala sobre isso. A gente tem um capítulo inteiro, né, falando sobre o celibato, sobre a solteirice, a exaltação da solteirice, né, em 1 Coríntios 7, onde Paulo fala, né, que você ficar sozinho para servir melhor no reino, né, é algo louvável, né, e algo que ele mesmo fazia, né. Então a igreja precisa aprender sobre isso, né, a valorizar a solteirice da forma bíblica, né. A solteirice ou celibato pecaminoso é quando uma pessoa passou por algum namoro, alguma frustração amorosa, ou sei lá, sempre quis casar e ninguém deu bola para ele, e ele fala quer saber também, eu não quero mais saber, e aí fica amargurado com o sexo oposto, tem raiva de quem é casado, e ele vai ser solteiro por rebeldia. Aí é pecado, né? A única motivação piedosa que a Bíblia dá para a pessoa decidir ser solteira é servir melhor o reino. Então, ela aproveitar essa liberdade que ela tem como solteira, não tem uma família, não tem filhos, para poder fazer viagens missionárias, né, para servir em ministérios da igreja. Enfim, ele tem mais liberdade do que uma pessoa que tem família. E ele aproveitar isso pro reino de Deus, não é nem para minha carreira,
vou aproveitar que eu sou solteiro, porque aí solteiro eu consigo trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e crescer na minha empresa. Também é pecaminoso. É para servir no reino, para investir na eternidade, para investir em vidas, né? Todas as outras motivações para ser solteiro é pecaminoso. Me perguntaram essa semana, inclusive, um jovem me perguntou como eu sei que se eu tenho o dom do celibato. O que eu respondi para ele foi, primeiro, se você está solteiro, você tem o dom do celibato, porque Deus capacita você a ficar sozinho, Deus te capacita a se manter puro e santo na situação que você está hoje, né? Então, use esse dom para servir melhor o reino de Deus, né? Mas esteja aberto para futuras possibilidades de relacionamento e de casamento, né? Então, aconteceu na minha vida, né? Muito novo ainda, mas enfim, eu estava focado em servir a Deus na igreja, envolvido nos ministérios de jovens, não estava pensando em casamento. Mas aí quando apareceu, né, a possibilidade do relacionamento com a Camila, foi, opa, né? Eu não estava fechado para isso. Então eu diria para o jovem solteiro isso: aproveite a solteirice agora para servir o máximo que você pode ao reino de Deus. E no processo pode ser que apareça alguém. Aparecendo alguém, esteja aberto aí para o casamento, né? Certo. Pastor Ricardo, tem sido muito bom estar aqui com o senhor, ouvindo o senhor, as suas experiências. Mas, infelizmente, o nosso tempo ele não permite que tenhamos mais para falar. Mas eu quero deixar aqui as suas últimas considerações. O que o senhor diria, aconselharia os jovens que estão pensando em casar, em namorar, ou o adolescente que já está querendo abrir os olhos para essas oportunidades? Quais as suas últimas considerações? Palavras sobre o assunto para os nossos ouvintes. Legal. Eu acho que todo jovem ele deve se preparar para o casamento antes de qualquer possibilidade de namoro, né? Então, estude a palavra de Deus pensando nisso. O que é o casamento, né? O que Deus quer de mim no processo para o casamento, no namoro, nas amizades antes do namoro, no noivado, para minha família. Mas você fazer isso a partir da Bíblia, né? Não a partir de achismos, né? Não a partir de coisas que a gente vai ouvindo. Obviamente, nesse processo, busque conselhos de pessoas piedosas e sérias, né? Converse com seu pastor, com seu líder de jovens e adolescentes. De repente, propõe isso. Vamos fazer um estudo sobre casamento, vamos desenvolver convicções de namoro, noivado e casamento, biblicamente aqui. Vamos estudar, desenvolver isso. Para a hora que chegar o momento, né, você já tem as orientações bíblicas. Isso vai te impedir de ser controlado pelas suas emoções e ser mais controlado pelas verdades da palavra de Deus, né? Há dois livros que eu sugiro de leitura, não sei se eu posso fazer isso aqui, Leandro, Fica à vontade. mas são bons livros para serem lidos antes do namoro, né? Que é o livro O Namoro Noivado que Deus Sempre Quis. Foi escrito pelo Davi Merck, né? Ele já falou aqui no canal. Sim. Ele escreveu dois livros, né? Um livro-texto, que ele desenvolve o que é o namoro noivado que Deus sempre quis, e um livro inteiro com o mesmo título, né? O volume 2, só com perguntas e respostas. Então, esse é um livro fantástico para o jovem, adolescente ler, e ali ele já vai desenvolvendo convicções para que a hora que chegar o momento, ele ser guiado pela verdade da palavra de Deus, né? E desenvolver essa convicção pessoal de que eu quero honrar e glorificar Deus com a minha vida. Então, não importa se é solteiro, não importa se é namorando ou já no casamento, essa vai ser sempre a minha motivação, e essa minha motivação sempre vai me levar a dar passos corretos diante da palavra de Deus, seja contato físico, seja como começar um namoro, como conduzir um namoro, como terminar um namoro, né, como entrar num casamento, né? Acho que esses seriam os conselhos de ouro, a base para todos os outros conselhos que a gente falou aqui, né? Massa, massa. Pastor Ricardo, eu disse que essas seriam as suas últimas considerações, mas eu preciso fazer essa pergunta para ti. O que o senhor acha da maneira como o jovem, o homem, aborda a menina para namorar? O senhor acha que precisamos de mais, no sentido de hombridade, mais masculinidade? Ó, eu quero namorar, quero ter um compromisso com você, quero orar com você. Como é que o senhor acha que deve ser a atitude do camarada que quer namorar? Boa, essa pergunta é muito boa. Eu acho que por conta do desenvolvimento da tecnologia e das mídias sociais, né, a gente está perdendo a habilidade de comunicação, de conversa.
né? Então, se a gente conversar pelo WhatsApp com a pessoa, a conversa vai longe, mas a gente sentar na frente dela, a gente tem dificuldade. Então, primeira coisa, homens, tomem cuidado com isso. Você precisa desenvolver isso, né? E, de novo, procure conselhos, vai saber. É interessante que a gente está perdendo até as referências que a gente tinha em filme, né, Leandro? A gente gente assistia os filmes no passado, a gente viu o cara cantando, chavecando e falando. Hoje os filmes estão acabando com isso também, inclusive invertendo, né? O É feminismo verdade. invertendo a mulher fazendo isso. Então, o que eu diria, homens, desenvolvam essa capacidade de conversar com moças, entender que o papel de assumir esse risco de começar uma conversa, de se expor ao ridículo, é nossa, não é das moças. É um risco verdadeiro, é real, por isso que a gente tem medo. Então, se exponha, faz parte de ser homem, né? Se expor a esse tipo de conversa. Uma outra coisa que eu diria, mesmo que você não goste de alguma garota, vamos imaginar assim, está na sua igreja, poxa, tem uma menina esteja interessado. Tem iniciativa de ter amizades, de conhecer mais profundamente as garotas. Porque pode ser que, a princípio, no primeiro olhar, né, você não vai sentir uma atração por ela, mas conforme você vai conhecendo a pessoa, desenvolvendo amizade, essa atenção, esse desejo vai sendo despertado em você. A gente tem muitas boas garotas piedosas, assim, que seriam excelentes esposas, que elas estão sozinhas dentro da igreja por falta de homens investirem em conhecê-las, né? A gente desenvolve aquele padrão de beleza física e se não for bonita, eu não vou conversar, não vou atrás. A gente acaba perdendo muita oportunidade de bons casamentos, né? De Verdade, boas moças aí para casar por falta dessa iniciativa de conhecer, né? verdade. Então, seria isso. Acho que seria isso. Não sei se eu respondi. Gurizada, sejam homens. É isso Digam aí. o que de fato tem que dizer, sem frescura. Pastor Ricardo, rapaz, esse assunto dá muito pano para manga. Seria muito bom se a gente Sim. tivesse mais tempo. Mas eu quero agradecer o seu tempo por ter investido em nós, por ter nos abençoado com a sua experiência, com o que o senhor entende sobre o assunto. Me abençoou bastante. Eu tenho certeza que vai abençoar quem está nos assistindo. E o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, usando no ministério, e usando para o avanço do reino, e usando para abençoar mais pessoas, e que as pessoas possam ver Jesus Cristo no Senhor. Então, muito obrigado Amém. pela disposição em nos abençoar com essa conversa. Deus abençoe o senhor. E quem Amém. sabe podemos marcar uma outra conversa sobre um outro assunto. Legal, obrigado. Obrigado pelo convite, Leandro. Foi muito legal, muito gostoso. Parabéns aí pela iniciativa aí do canal, os assuntos que você tem trazido aí. Deus também continue abençoando aí seu ministério, tanto na internet, como aí em Porto Alegre aí também. Deus te abençoe. Obrigado, Amém. viu? Pelo Um abraço, pastor privilégio. Ricardo. Que Deus Um abençoe. abraço.